Essa multiplicação de instâncias, digamos assim, não só no judiciário, mas como por exemplo, no setor administrativo e tal, isso justamente favorece a prática da corrupção. Quer dizer, quanto maior o número de instâncias e de mediadores, são mais oportunidades para desvio de verbas, né? Enfim, ou então impunidade nesse caso, né? Quer dizer, então, a meu ver, né, a solução poderia se encaminhar, pelo menos no sentido administrativo, político-administrativo, no sentido de uma maior descentralização do poder e também a diminuição das instâncias, né? Então, para começar pela descentralização, na Itália, nos anos 70, você sabe que houve uma reforma político-administrativa lá, houve efetivamente uma redistribuição do poder decisório, digamos assim, sobre as verbas públicas, etc. E isso efetivamente contribuiu para a diminuição daquelas práticas clientelistas, exceto naqueles estados do sul, o Mezzogiorno, mais atrasados, Nápoles, Sicília, que já é muito arraigado, muito difícil. Mas nas outras regiões houve uma melhora nesse sentido, quer dizer, o cidadão vê para onde vai a verba, acompanha e tal. Então, a meu ver, uma parte da solução poderia e é feito, mesmo essas experiências de orçamento participativo, que eu acho, a meu ver, deveriam ter continuidade, porque elas incentivam a participação direta. Mesmo que seja uma parcela pequena do orçamento, no entanto, estimula a prática do acompanhamento das verbas. Conhecer o funcionamento do Estado, né? Exato. Isso. Essa questão que você tocou é realmente muito importante, é o que nós que atuamos, é o que se chama de primeira instância. Porque primeira instância é o quê? É o juiz que julga, por exemplo, da cidade. Aí, segunda instância, vai para o tribunal. Aí tem as instâncias superiores, em Brasília, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Na Justiça do Trabalho, você tem o Tribunal Superior do Trabalho. Mas o fato é o seguinte, o que precisa ter é dar efetividade para o juiz da primeira instância. É ele que julga, ele que tem o contato mais próximo com a coisa. Então, eles desvirtuam um princípio que tem o princípio da presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade. E, a partir daí, a decisão do juiz de primeira instância, vamos dizer assim, não tem valor nenhum, porque ela não se efetiva. Ela vai se efetivar se for daqui 10, 15 anos. E aí você até vê alguns advogados que têm um trânsito e escritórios que têm causas em Brasília, não há nem tanto aquela preocupação em primeira instância. Não é na primeira instância que se resolve mais. Quer dizer, então com isso, você cria uma situação que as coisas são resolvidas só em Brasília. São resolvidas só em tribunais superiores, em que poucos têm acesso, e que existe ali uma relação, às vezes, não tão transparente das coisas. Nós vemos até no Supremo Tribunal Federal isso. Então, quer dizer, vamos dar efetividade ao juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância decidiu, a não ser que seja uma coisa absolutamente absurda, o que ele decidiu tem que valer. E tem que ser posto em prática, senão não existe, você não vai conseguir nunca. Vai demorar, você para efetivar uma sentença de um caso mais banal, você demora 10, 15 anos para você efetivar uma decisão. O recurso não pode ser automático, não, tem que ser muito é bem justificado. Eu acho assim que é uma descentralização mal resolvida aqui no Brasil, né? Porque a Constituição de 1988, propõe ali a descentralização das políticas públicas de uma maneira geral. Tá. Aí você dá autonomia, mas entre aspas, né? Porque em políticas públicas em geral também, se o prefeito precisa desenvolver algum projeto aqui na área social, de moradia, seja o que for, ele tem que ir com um bonezinho no governo federal, né? Ele tem que ir lá com chapéu, pegar o dinheiro. Porque as receitas do município são centralizadas. São pequenas, né? São pequenas também, né? Depende muito de repasse. De repasse. Isso é uma coisa que eu reforma administrativa, reforma política, acho que uma série de reformas. Eu gostaria só de completar o raciocínio, que é assim, a reforma administrativa é um passo, o outro é a reforma política também, que eu ia tocar. Quer dizer, começar a discutir, por exemplo, a questão do bicameralismo, quer dizer, com muito cuidado, tal, né? Eu acho que tem que ser muito debate em torno disso, mas assim, é para a gente compreender exatamente qual que é a função da Câmara, qual que é a função do Senado, ou em que medida
essas duas instâncias não servem justamente para esse efeito de postergar as coisas, deixar o cidadão mais distante das instâncias decisórias, porque muitas vezes a Câmara toma uma decisão, mas acontece a mesma coisa, quer dizer, vai para o Senado, daí o Senado barra. Então, eu acho que tem que começar a se discutir isso, até a gente compreender melhor qual a função, se tem e qual que é a função de cada um desses setores. Né? Veja que aí passa até aquilo que você estava falando, a questão até do pacto federativo. Porque para que existe o Senado? O Senado existe para que exista uma representatividade dos estados junto ao Congresso Nacional. A representação equânime, enquanto a outra representação proporcional. Que não é proporcional, diga-se de passagem. Não é proporcional. São Paulo, por exemplo, é subrepresentado no Congresso. Mas veja essa questão. O que você percebe hoje? Que os estados e os municípios estão perdendo espaço em relação ao governo federal, à União. Então, quer dizer, você agiganta a União, você enfraquece os estados, você enfraquece os municípios, você cria tributos que são de natureza federal, tirando dos estados aquela possibilidade da cobrança imediata, pelo menos da percepção imediata do valor desse tributo. E aí, então, você tem a União muito fortalecida e os estados e os municípios enfraquecidos. Você tem um presidente em grande evidência. Exatamente. Em termos políticos, a pouca importância que se dá para as eleições proporcionais e a grande ênfase que é dada nas eleições majoritárias, né, de presidente, governador, como eles fossem aqueles que vão resolver de fato os problemas, e enquanto o Congresso e as assembleias e as câmaras aparecem como um impedimento ou como um foco de corrupção, né? Isso parece uma coisa evidente. Nessa linha, essa discussão do bicameralismo, justamente, se você fortalece a federação, se você fortalece todos os entes da federação, talvez você não precise dessa representatividade dos estados no órgão federal, porque você tem o Estado já fortalecido na própria atuação dele junto com a União, junto com os municípios. Exato. Então, isso é uma questão que realmente Exato, pode porque ser... dentro daquela tripartição, né, vindo de Montesquieu, quer dizer, executivo, legislativo e judiciário, né? Quer dizer, na verdade, mas não se prevê o bicameralismo, quer dizer, não é em todos os países que há, né, e onde há também há problemas, né? Então, eu acho que é uma discussão que precisa ser levantada. Eu cito até o jurista Dalmo Dallari, que levantou essa discussão outro dia, né? Eu acho que vale a pena a gente começar a discutir com muita calma, para a gente não ficar muito preso a fatos imediatos, conjunturais, e também não se precipitar. Mas eu acho que vale a pena promover um debate nesse sentido. Bom, um outro tema que a gente tinha tocado, né, o professor Pedro tinha roçado aí no primeiro bloco, era do papel da imprensa, de como a percepção é de que a corrupção aumentou, se avolumou nos últimos anos por conta das denúncias, né? Isso até leva a avaliações equivocadas de saudosistas do autoritarismo, dizendo, olha, no tempo do regime militar não tínhamos essa corrupção, né? Bom, não tínhamos uma imprensa livre também, né? A imprensa era amordaçada. Que na China, a população chinesa acha que não tem corrupção nenhuma. Não há o controle, né, da imprensa, das informações. Então, depois, né, da redemocratização, essas denúncias cresceram muito e criou na população um certo sentimento de que o Estado é corrupto de alto a baixo e que, enfim, não há saída para a corrupção. Então, a gente podia comentar isso aqui rapidamente sobre... Bom, tudo que a imprensa noticia é de fato corrupção, a imprensa não exagera... Eu gostaria de me permitir iniciar defendendo efetivamente a liberdade de imprensa total. Quer dizer, eu acho que na medida que a gente tem acesso a opiniões diversas, divergentes, tal, é que a gente tem condições de se aproximar um pouco do real. Não existe imprensa objetiva, né? Assim, que vai relatar os fatos como eles são. Não existe essa objetividade. Então, a única maneira que a gente tem de se aproximar um pouco mais da realidade é consultando opiniões diversas. Então, em certos países, como Venezuela, por exemplo, que de repente censura ou fecha órgãos de imprensa, a meu ver, não é por aí. Quer dizer, eu acho que pode ser parcial, pode ter errado, pode, mas se você tem a oportunidade de consultar um outro órgão
também ali você vai chegando, formando a sua própria ideia, né? Ao passo que se você tiver a imprensa censurada... mas se você tiver uma imprensa democratizada também, né? Então, vamos lembrar que a imprensa na Venezuela, ela coordenou o golpe contra o Chávez. Não, aqui no mérito, né, se o Chávez enfim, não é uma questão de gostar ou não gostar, ou concordar ou não do Chávez, mas a própria imprensa brasileira também noticiou isso, que as redes de televisão, as privadas, elas coordenaram